Chegamos aqui à nossa série de mensagem que trata sobre o tema do grande time. E eu tenho certeza que você tem entendido qual é o propósito de toda essa decoração, de tornar tudo isso visual, didático, pedagógico, para que você entenda que você foi convocada e convocado, e você é um atleta de elite, de alto rendimento no reino de Deus, e você foi chamado para viver isso na presença dele. Eu queria que você pudesse imaginar comigo uma cena bastante pitoresca e nada usual. Imagine só Lionel Messi, um dos maiores atletas do futebol da história, ganhador de diversos prêmios como o melhor jogador de futebol por muitas e muitas vezes. Agora imagine o Usain Bolt, o velocista, o homem mais rápido do mundo, que carrega consigo grandes títulos e medalhas atrás de medalhas naquele segmento que ele compete. Nós temos dois atletas muito competentes, habilidosos, que podem performar na sua realidade de uma maneira muito acima da média do que qualquer atleta. Mas de repente, eu olho para a seleção argentina e digo que ela precisa de um reforço. E quem sabe a gente poderia colocar como ponta direita o homem mais rápido do mundo, o Usain Bolt. Imagine os lançamentos de Lionel Messi, olhando para esse homem avançar e ir diretamente ao gol. Embora ele tenha todas as habilidades, as competências de um velocista, isso não coaduna, isso não converge para um atleta futebolístico. Portanto, seria um fiasco e um fracasso para a seleção argentina ter o maior velocista da história da humanidade entre os seus convocados. Da mesma maneira, imagine o Usain Bolt junto com a sua equipe de revezamento 4x100, e ele imagina que precisa de um reforço especial, e que tal pegar um homem muito habilidoso, inteligente, rápido e que também com altas habilidades no esporte. Ele resolve fazer um convite para o Lionel Messi integrar a equipe de revezamento 4x100 nas Olimpíadas próximas. Então, você imagina já o fiasco que isso poderia ter. Embora Lionel Messi seja um grande atleta de alta performance, ele não está num ambiente que lhe diz respeito e que ele não fica à vontade. Portanto, o seu rendimento seria muito abaixo da média, e com certeza toda a equipe de Usain Bolt passaria um grande vexame, tendo o melhor jogador da história de todos os tempos, quem sabe, dentro da sua equipe de revezamento 4x100. O que está acontecendo aqui nessa ilustração? Uma máxima que muitas vezes nós nos esquecemos. Não basta ser a pessoa certa. Você também precisa estar no lugar certo. E isto vale para muitas situações. Vale para a sua empresa, vale para a sua família, vale para o seu dia a dia. Mas, sobretudo, isso está relacionado ao reino de Deus. Porque não basta você ter um conjunto de habilidades, de competências e de talentos se você jogar do lado errado. Se você jogar fora de posição. Eu, por exemplo, amo esse momento aqui. Todos os domingos eu fico me segurando um pouquinho para não vir aqui e para não ultrapassar o meu limite. Amo esse momento de adoração. Me entrego. Inclusive, um dos momentos mais especiais para mim é quando eu pego o meu violão e fico no meu quarto quietinho. Bom, não tão quietinho, porque meus filhos escutam do lado de lá da porta e eles dizem: pai, hoje você estava animado, hein? Mas o desafinamento ou a desafinação que fica do lado de lá é terrível para eles, mas para mim está tudo certo. A única questão é que eu sei o lugar que eu devo jogar. Eu sei que eu não tenho um conjunto de habilidades, de técnicas que esses irmãos e irmãs têm para fazer com tanta facilidade e com tanta excelência. Embora eu goste, embora eu ame, não é o meu lugar. Eu posso ser a pessoa certa, mas não para o ministério de louvor. Você consegue entender a diferença? Você tem um conjunto de habilidades e características que Deus plantou em você e trouxe sobre a sua vida. O que você precisa aprender é de que esse conjunto precisa estar posicionado no lugar certo. Por isso que hoje a nossa série de mensagens vai aterrissar nesse tema, o posicionamento. Nós já falamos sobre o objetivo, sobre entrar em campo. Já falamos sobre o treinamento a semana passada, e se você não assistiu é só recorrer ao YouTube, nós temos todas as mensagens lá arquivadas, e hoje nós vamos falar sobre o posicionamento estratégico no reino de Deus. Você já sabe que o apóstolo Paulo usou várias metáforas para falar sobre a posição da igreja e o trabalho da vida cristã enquanto Jesus não vem buscar a sua noiva. Nós estamos nesse mundo em atividade. E ele usou recursos como o estádio, a corrida, o ginásio atlético dos gregos, mas ele também usou a metáfora do corpo, como um organismo que se integra para que todos possam contribuir para um objetivo em comum.
E Paulo fala que cada um ocupa a sua posição específica. E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Você é a pessoa certa, porque Deus te deu um talento, Deus te deu um dom. Talvez você não acredite nisso. Talvez você esteja falando, não, comigo não, pastor, porque eu não tenho todas as habilidades. Eu acabei de reconhecer Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu acabei de me batizar no começo desse mês. Mas olha o que a palavra de Deus diz em 1ª carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Você pode conferir, não acredito no que eu estou falando. Diz assim, cada um, então eu vou repetir, cada um, você faz parte. Se você é um, você faz parte desse texto. Cada um sirva, se movimente, se voluntarie, se disponha a servir a Deus conforme o dom que recebeu. Conforme de acordo a. Então Deus já te deu um dom. Deus já presenteou você com um conjunto de ferramentas e habilidades quando você decidiu por Cristo para que você pudesse abençoar a igreja dele e o reino dele sobre essa terra. Você já tem um dom aí, mas você precisa servir de acordo com esse dom, conforme o dom que recebeu. E entender a sua posição no reino de Deus é fundamental para compreender isso. Para tanto, eu trouxe a palavra de Deus que está registrada em Efésios, onde Paulo vai tratar com uma igreja multiforme, diversa, uma igreja culturalmente diferenciada e que ele quer colocar todos no mesmo ambiente, na mesma página e dizer, esse é o nosso andar de serviço. Paulo escreve aos Efésios dentro de um cárcere com uma pena habilidosa para poder orientar a jovem igreja que era conduzida pelo jovem apóstolo, ou melhor, o jovem pastor Timóteo, e lá está ele dizendo, Timóteo, nesta igreja de Éfeso, vocês precisam aprender que cada um recebeu um dom de Deus para jogar no grande time do Pai. É óbvio que ele não usou a palavra grande time, mas bem que poderia ter usado, porque faz todo sentido. Quer ver o texto? Efésios capítulo 4, o versículo de número 7 diz assim, cada um, preste bem atenção para você não se excluir dessa palavra hoje, o mais jovem ao mais velho, homem e mulher, o mais capacitado ao recém-convertido, cada um de nós foi dada a graça. Conforme a medida que Cristo distribuiu os dons. Graça é o termo grego charis, ou seja, um presente. A palavra dons é o termo grego charis, que significa presente. Então, traduzindo seria, cada um foi dado o dom, o presente, conforme a medida que Cristo distribuiu o dom, o presente. Então Deus fez isso. Agora preste bem atenção nisso, é importante. Quando eu falo que Cristo distribuiu, eu estou falando de um processo bastante inteligente e interessante, que tira o foco do pastor, que tira o foco da instituição, que tira o foco do treinamento de liderança e coloca na pessoa de Jesus. Porque no versículo 8 diz assim, por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão também que havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Jesus Cristo é quem distribuiu. Ele veio, ele morreu, ele ressuscitou, e o apóstolo Paulo diz, quem distribui o dom é Cristo. Não é de acordo com o que eu quero, embora eu, pastor Denis, gostaria muito de cantar no louvor. Não é de acordo com aquilo que eu tenho mais apetite, porque embora eu, pastor Denis, gostaria de ter habilidades artísticas. Não é aquilo que eu quero, mas aquilo que a igreja precisa e aquilo que vai ser útil no reino de Deus. E quem é que faz isso? Cristo. Ele distribui a sua vontade. Ele desenhou você para um propósito. E ele colocou um dom para você em suas mãos para que você possa servi-lo. Mas pastor, que dom é esse? Eu acredito que a gente precisa dar uma pausa aqui para esclarecer melhor. Segundo as escrituras e segundo alguns estudiosos, pode ser que não haja consenso quando você me ouve aqui essa noite, dependendo da linha teológica que você adota, e está tudo bem. Essa daqui é uma das formas de explicar a multiforme graça de Deus e a multiplicidade dos dons nas Escrituras. E eu vou agrupá-lo em 3 grupos de acordo com os teólogos e os teóricos, que para mim faz muito sentido. Quando nós falamos em dons, nós falamos em 3 grupos de dons. Dons de serviço, dons espirituais
e os dons ministeriais. Dons de serviço estão mais relacionados a Romanos capítulo número 12, que são recursos que Deus nos dá para servir no reino, com atitudes estratégicas como, por exemplo, hospitalidade, generosidade, liderança, compaixão. Tudo isso é colocado em Romanos 12 como dons e presentes que Deus dá a cada um para que possa servir mais e melhor no reino de Deus. Esses são dons que nós chamamos dons de serviço. Dons espirituais, por outro lado, são aqueles encontrados em 1 Coríntios capítulo 12. Dons de poder, dons de revelação e dons de conhecimento. Lá você vai ver aquela característica grande: fé, falar em línguas, interpretar línguas, profecia. Você vai encontrar dons de cura, você vai encontrar discernimento de espíritos, você vai encontrar palavra do conhecimento, palavra de sabedoria. São 9 dons que são relacionados ali em 1 Coríntios capítulo 12 e que são chamados pelos teólogos de dons sobrenaturais. É evidentemente sobrenatural e é dado com um viés de milagre, com um viés de confronto, para que a pessoa que recebe aquele dom saiba que está diante de um fato e de uma experiência de fato sobrenatural. Esses são denominados de dons espirituais. Nossa igreja acredita na contemporaneidade dos dons e os pratica. Desde 1990, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Independente, entende que os dons espirituais são para hoje. Falar em línguas, interpretar línguas, dons de curar, dons de operar milagres, nós acreditamos e praticamos. O fato é que nós somos reformados e praticamos com decência e ordem, de acordo com Coríntios capítulo número 12 também, que nos orienta sobre isso. Mas para falar sobre isso, a gente fica numa próxima oportunidade. Vamos para o que nos interessa, que são os dons ministeriais. Estes, de acordo com alguns teólogos e teóricos, estão agrupados em Efésios capítulo 4. É justamente ali que o apóstolo Paulo fala de dons ministeriais, ou seja, são ministérios, atribuições e competências que Deus desenha na sua igreja e que Deus posiciona estrategicamente para que a sua igreja seja edificada e seja amadurecida. O propósito desses dons não é confrontar. O propósito desses dons não é revelar o evangelho. O propósito desse dom é edificar a igreja de Jesus e pregar o evangelho de tal forma que isso possa ser visto através da multiforme graça de Deus. E o texto continua que eu li com você. E ali você vai ver agora os dons ministeriais, esses dons que são caprichados para que a igreja de Jesus seja edificada. Quer ver? Continuando a leitura, no versículo de número 11 agora, diz assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos. Quem são os santos aqui? Não são aquelas imagens de esculturas. Santos são santificados, são os que nasceram de novo em Cristo Jesus, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos unidade na fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Preste bem atenção nessas palavras que elas são importantes. Então vamos parar aqui um pouquinho. Ele designou. Quem é o treinador? Ele é Jesus. Nós não somos o resultado de uma sopa cósmica, onde você era uma ameba flutuando desde toda a eternidade e de repente, diante de algumas contravenções, você se tornou esse ser complexo, com essa personalidade, com esse conjunto de características e habilidades únicas que só você tem. O evolucionismo é a teoria da maior piada da história da ciência e muitos ainda continuam acreditando como se fosse modelo científico. É uma teoria não comprovada e de muito mau gosto, colocando você descendente imediato de primatas e andando aí depois com os hominídeos. Isso não faz sentido algum, porque Deus colocou a mão em você, Deus te desenhou, Deus te preparou, Deus te projetou, e você não é o resultado de um acaso, você é o resultado de um propósito. Portanto, viver a sua vida te traz uma responsabilidade de corresponder a esse propósito. Por isso que eu acredito que muitas pessoas gostam do evolucionismo, porque dá a elas o direito de viver pelo seu próprio sentido. Porque se somos criacionistas, nos dá a obrigação e a responsabilidade de viver de acordo com aquele que nos criou.
somos criacionistas, entendemos que Deus nos desenhou. A palavra Ele designou, vem do latim design, que significa de fato aquele que escreve, que desenha, que planeja. É como aquela pessoa que coloca a sua prancha e começa a fazer um desenho arquitetônico e harmônico. Deus desenhou você. Você não é um acaso. Sua personalidade, seu jeito, sua forma de ser, sua forma de processar, a sua forma de reagir às coisas, das injustiças da vida, não é por um acaso. Por isso que ele é o treinador. E o treinador sabe onde o seu jogador rende e performa melhor. Deus sabe para o qual propósito você foi criada. Deus sabe o objetivo pelo qual você está nessa terra. E me perdoe frustrar você essa noite. Você não veio ganhar dinheiro nessa terra. Você não veio fazer uma carreira de sucesso. Você não veio tornar o seu nome memorável. Você não veio tornar a sua pessoa alguém de grande valor social. Você veio para fazer a vontade de Deus e cumprir um propósito nessa terra. Se você não acredita nisso, abrace o Charles Darwin. Faça uma escultura a ele. Acenda incenso a ele. Porque ele é o seu Deus. Porque o nosso Deus é Cristo. E não nos fez para algo menor do que servi-lo, honrá-lo e manifestar a sua bondade através de nós, nessa multiforme graça, de maneiras tão diferentes. Ele desenhou você. Ele é o treinador. Não é o pastor Denis que coloca você no lugar. Não é a Igreja Presbiteriana Independente de Maringá que te chama ao ministério. Ele te desenhou e te colocou um conjunto de coisas para você servi-lo e honrá-lo através de quem você é nele. Você foi desenhado pelo treinador. Mas esse texto tem uma coisa interessante que eu gostaria de compartilhar com você, que você foi desenhado para ocupar uma posição. E aqui nesses 5 ministérios, parece que o Paulo consegue resumir toda a dinâmica de uma igreja que vive para edificar e manifestar os valores do reino de Deus. Ele diz que Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Há uma posição estratégica em cada um desses lugares. Eu queria que você entendesse isso, porque você está aí. Você é um desses. Ninguém tem todos esses dons. Ninguém tem todos esses numa pessoa só. Mas todos nós temos um desses operando em nós. Porque Cristo subiu ao céu e concedeu dons aos homens. É o que Paulo diz no preâmbulo dessa conversa. E então ele está dizendo para você e para mim que nós estamos nisso. Quem você é nesse time de Deus, nesse posicionamento, nós vamos descobrir na caminhada. Mas antes de chegar lá, eu queria mostrar o último evento que está acontecendo aqui. O propósito. Deus desenhou você para um lugar específico. Pessoa certa no lugar certo, com um objetivo em comum. E o objetivo é o mesmo para você e para mim. O meu objetivo não é tornar o meu nome célebre. O meu objetivo não é tornar uma igreja grande e visível. Não é ser alguém relevante socialmente. O meu objetivo, junto com você, é espalhar e ampliar o impacto do reino de Deus e da presença do Cristo. É falar do rei e do seu reino. Não é exaltar nossa denominação, a nossa doutrina. Não é ficar configurando e performando em torno de personalidade humana. Não é se apoiar no carisma ou na pedagogia de um líder específico. Nós fomos colocados com um propósito para que a igreja de Jesus seja unida, madura e edificada. Unida, madura e edificada. Esse é o propósito pelo qual Deus deu um conjunto de habilidades e dons sobre a sua vida, para que a igreja dele seja edificada, abençoada e o reino dele se espalhe conforme ele mesmo prometeu. Não é para você ficar animadinha, não é para você ficar feliz, não é para você ter senso de pertencimento, não é para você ter senso de significado, conforme o método da psicologia positiva, o PERMA, aonde você chega no estágio de significância e muitas pessoas estão procurando igreja para encontrar essa significância. Não é para você o ministério, é para a igreja de Jesus. Por isso que eu não posso ficar desanimado. É por isso que eu não posso deixar de fazer quando as coisas do ministério não me agradam ou não me apetecem. Essa semana passada eu recebi uma mensagem no meio da tarde, simples, sem má intenção alguma, mas que tocou uma crença muito fundamental na minha vida. E essa mensagem me desmoronou. E foi ao ponto de eu olhar e dizer: para que tudo isso mesmo, Senhor? Por que eu estou fazendo tudo isso?
Para que esse desgaste, esse empenho, essa intensidade? Para que esse volume? Qual é o sentido? Por causa de um movimento que desestabilizou o meu propósito. E sabe o que eu lembrei? Não sei se eu lembrei, se foi o Espírito Santo que deu um chicotinho em mim. Mas eu lembrei que é o seguinte: eu estou aqui pela igreja dele. Não para que alguém me reconheça como pastor, como líder ou como alguém importante. Eu estou aqui pela igreja dele. Por isso vale a pena pagar o preço. Esse é o propósito. O propósito é edificar, abençoar, para que a igreja seja unida e seja madura. E quando você vem para servir no ministério, você não está procurando o aplauso das pessoas. Você não está procurando que citem o seu nome. Não está procurando que alguém coloque uma medalha no seu peito ou coloque alguma coisa no seu ombro para dizer você é servo, você é importante. Você está procurando servir o reino de Deus. Se não for por isso, por que fazemos? E Paulo diz, esse é o propósito de Deus ter desenhado a pessoa certa e ter colocado na posição certa para que a igreja seja abençoada, seja unida, madura e edificada. Agora esse texto, ele vai apresentar para mim uma outra dinâmica, que eu queria que você prestasse atenção. Continuando, tá? Versículo 14, nós estamos lendo corrido. Eu só estou parando para explicar o texto. O propósito, vamos falar de novo do objetivo, Paulo está dizendo, é que deixemos de ser crianças. Quando a gente chega, a gente vai para a maturidade, a gente não fica infantilizando o reino. Tem muita gente que entra para servir e infantiliza o ministério. Mimimi, melindre, nhenhenhé. Não é parque de diversões, não é maternal. É lugar de gente crescida. Ou que está crescendo, pelo menos. E Paulo fala, o nosso propósito é deixar de ser menino. Levados de um lado por outro, ou jogados de cá para lá, por todo o vento de doutrina. Pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica a si mesmo. Preste bem atenção nessa palavra, edifica a si mesmo. A gente não está falando para fora, nós estamos falando interno. A igreja de Jesus, o reino dele, é edificado em si mesmo, em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Tem coisas lindas nesse texto aqui. Primeiro, dá uma olhada nessa parte. Ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. É um trabalho coletivo. É uns aos outros. E não tem como fugir disso. Nós não somos uma ilha. E nós não fazemos nada sozinhos nesse lugar. Eu tenho o privilégio, como pastor, presidente dessa igreja, estar à frente e ter mais visibilidade do que alguns outros líderes que estão na nossa comunidade. Mas eu sou humilde o suficiente para entender que tudo que está acontecendo nessa igreja não é o resultado dessas mãos. É resultado de todas essas mãos, de todas aquelas mãos, de todas essas mãos que estão trabalhando. Nós recebemos recentemente centenas de pessoas como membros dessa igreja. Eu tive a oportunidade de batizar algumas dezenas. Mas eu sei que junto com aquele batismo tinha mais do que a minha mão. Tinha dezenas, centenas de mãos que trabalharam. Porque servir no reino é um trabalho coletivo. Não é personalizado. Não é de uma pessoa só. Uma pessoa pode garantir a visão. Mas o trabalho, a vida, é o resultado de uma coletividade. As juntas, o time se integra. E ali não tem maior e não tem menor. Não tem melhor e não tem pior. Ali só tem posicionamento, porque é um trabalho coletivo. Por isso que ser igreja é muito parecido com um esporte coletivo. Onde todos têm a sua função e todos jogam pelo time. É jogar pelo time. É triste quando um pastor ou quando um líder vai sair da igreja e ele desmoraliza a sua liderança, machuca a sua igreja. Por mais que ele tenha sido injustiçado, qual é o benefício de ele ferir a comunidade de discípulos e desfazer o corpo de Cristo, criar divisões, contendas, sensos de justiça própria por causa da sua situação? Isso é imaturidade e infantilidade. Por isso que é um trabalho coletivo. O indivíduo nunca pode comprometer a coletividade. O nosso papel é integrar. O nosso papel é estar junto. É andar e jogar para o time. E qual é o time? O reino de Deus. E nós vamos fazer qualquer coisa que não seja pecado para que o reino de Deus seja estabelecido na face da terra. Por isso, nós trabalhamos em conjunto. Nenhuma igreja pode rogar para si a representatividade de uma cidade. Por favor, irmãos, não diga que a segunda IPI é a igreja séria que representa a cidade de Maringá. Nenhuma igreja alcança uma cidade sozinha.
Nós somos o resultado de muitas igrejas que trabalham junto para que o reino de Deus se manifeste em Maringá. Por isso, não acredite se qualquer igreja no nosso arraial evangélico bater no peito e dizer: nós somos os representantes de Deus em Maringá, nós somos a voz profética em Maringá. Isso não é verdade, porque Deus não trabalha dessa forma. Ele diz: a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Filipos, a igreja que está em Laodiceia, é a igreja que está na cidade. Que igreja é essa? É a comunidade de discípulos que se espalha em vários lugares, hoje na nossa condição em várias denominações. É um trabalho coletivo. Eu não alcanço as pessoas sozinho, esta igreja não alcança Maringá sozinha. Ou seja, se nós não entendemos que cada parte faz a sua função, nós estamos jogando em outro time que não é o time de Deus. Segundo, o que esse texto me apresenta? É um trabalho não hierárquico. Você já olhou e disse: ah, pastor, eu entendi. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Apóstolo, mestre. Aliás, nós não acreditamos, como teologia reformada, que existam apóstolos no título hoje em dia. Por isso que nessa igreja você não vai ver bispo e você não vai ver apóstolo. Porque no nosso mundo evangélico e nas distorções doutrinárias que nós temos visto, o apóstolo é um sinônimo de título de alguém bem-sucedido em implantar alguma igreja. Por exemplo, um dia eu estava num lugar e uma pessoa perguntou para mim a quantidade de membros que tinha na igreja. E perguntou: pastor, quantos membros tem a sua comunidade? Eu disse: está na casa de milhares. E ele disse: rapaz, você é pastor só? Eu achei estranha aquela pergunta, né? Falei: sim, sou pastor. Eu já fui professor também, mas hoje só sou pastor. Ele diz: não, dá para você ser apóstolo já. Eu falei: peraí, então na casa de milhares e apóstolo. Qual que é o próximo degrau? Eu posso ser patriarca? Ancião? Querubim? Um dia a gente chega a vice-deus, é assim que funciona? Nós não acreditamos nessa hierarquia, queridos. Porque Paulo não está falando em hierarquia, o maior para o menor. Paulo está falando sobre função. É um propósito, não é linear, é um propósito posicional. Então, Paulo está dizendo o seguinte: Deus, prepare aí a câmera, abre um pouquinho, fica aqui comigo, aqui, porque eu vou mostrar. Deus deu alguns para apóstolos. Deus deu outros para profetas. Outros Deus deu para evangelistas. Alguns Deus deu para pastores. E outros Deus deu para mestres. Percebeu a diferença? É por posição, não é por hierarquia. Por isso que nós precisamos entender que nesse grande time não tem maior e não tem menor. Sabe por quê? Principalmente por causa disso. O cabeça é Cristo. Por que a gente vai disputar a posição? Por que a gente vai querer ser o maior? Por que a gente vai querer ser o mais destacado? Não tem para onde crescer. Ele é o cabeça, Ele é o Cristo, Ele é o Senhor. Abaixo da cabeça é tudo corpo. E tudo no corpo é igual, tem a mesma funcionalidade, tem a mesma posição, tem o mesmo propósito. Se mimimi de competitividade, de concorrência, de igreja com igreja, de membro com membro, de líder com líder, isso não faz sentido com a Bíblia, irmãos. Ele é o cabeça e depois vem a igreja. Nós somos o corpo. E o corpo não divide entre si, porque todos os membros são importantes. Agora, não tente concorrer com a cabeça, porque Ele é o Senhor. E é nele que a igreja está apoiada. Por isso que Paulo diz, não é hierárquico, é Jesus e o resto. Aí eu gostei dessa. Talvez não faça sentido para o mundo evangélico cheio de distinção, cheio de nomenclaturas, cheio de títulos, cheio de homenagens e gente honorificada. Deixa eu dizer de novo para você. No reino de Deus é Jesus e o resto, eu sou o resto, você é o resto. Eu sei que não é bonito, não é motivador, porque você aprendeu no coach essa semana que você é uma pessoa especial. Eu não estou dizendo que você não é especial, só estou dizendo que no reino você não tem outro lugar, porque o lugar mais alto que a gente pode chegar é aos pés de Jesus. Lute para chegar lá, corre para chegar lá, corra para chegar lá, porque esse é o lugar que qualquer servo fiel consegue chegar. O restante é concorrência com a cabeça. E por fim, esse texto mostra a medida que cada parte realiza a sua função. Trabalho coletivo, não hierárquico e com função tática. Preste bem atenção,
É o encerramento da conversa de Paulo. Cada um faz a sua função. Imagine só se você fizesse a sua função. Imagine desse jeito que Deus desenhou você, o jeito que você ouve as pessoas, o jeito que você inicia projetos, o jeito que você planeja coisas, a sua ousadia e o seu destemor em tomar atitudes de risco, a sua capacidade de mobilização, a sua inteligência e a capacidade de sistematização de conceitos. Imagine só se você entendesse que essa função é do reino e não é para o mundo. Deus te fez assim primeiro para a igreja. Primeiro você deposita no reino. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. E as demais coisas, vamos falar de novo? E o resto, que palavra bonita hoje. O resto será acrescentado. É Cristo, é o reino. Foi para isso que Ele te fez. E ali você está posicionado taticamente, estrategicamente para jogar nessa posição. E eu fiquei imaginando. Imagina só, qual seria o esquema tático de Deus para edificar a sua igreja? Se a gente fosse usar a metáfora do esporte, como seria o esquema tático que Deus usaria para falar, esse é profeta, esse é pastor, esse joga aqui, esse joga lá, esse joga na frente, esse joga atrás, esse aqui faz o meio de campo? Como que seria? Eu fiz um desenho. Ficou assim. Entendeu? Você no esquema tático de Deus para abençoar e edificar a igreja, está aqui. Onde você está, eu sei que é difícil entender. Então eu vou dividir o esquema tático. Eu não sou o treinador. Eu sou apenas o auxiliar dessa noite. E vou dizer para você qual é a sua função nesse lugar e nesse esquema tático. Primeiro, os apóstolos. Os apóstolos são os atacantes. São os que têm iniciativa. São os que vão trombando com todo mundo. Eles entram no meio da zaga. Eles mudam as circunstâncias. São os fazedores. No futebol, os fazedores de gol. Os apóstolos são aqueles que avançam. Nós, na Igreja Presbiteriana Independente, entendemos que apóstolo como ministério é possível. Apóstolo como título, não. Porque a palavra apostoléu, em grego, significa enviar, é um verbo, enviar. Então, de apóstolo mesmo, nós só temos os 12 e o Paulo. Os apóstolos enviados, tá bom? Mas nós podemos entender, sim, o apóstolo como ministério. E esse tem uma característica de iniciar, de começar, de fazer. Então eu estou em território seguro com você dentro da nossa teologia e da nossa doutrina reformada. Embora não acreditemos no título, porque já ficou no passado, nós acreditamos na função do apóstolo, que é desbravar, começar, iniciar, fazer. Ele é o atacante no esquema tático de Deus. É ele que vai. Eu acho que eu não consegui explicar direito. Então, eu vou pedir ajuda agora aos universitários. Eu vou até o centro de treinamento do grande time, nós montamos especialmente para esse dia. E eu quero convidar o pastor Wesley, que faz parte da nossa equipe ministerial, e que também é que tem inclinação ministerial de apóstolo, porque é um dos fazedores, dos iniciadores, dos começadores, e ele vai explicar melhor. Pastor Wesley, conta para a igreja aí o que significa. Olá, pastor Denis. Estamos aqui no CT do grande time e é com grande expectativa por tudo que está acontecendo. Eu posso dizer que sou um jogador que gosta de coisas novas, de empreender, de desenvolver pessoas, de criar projetos e avançar na direção da evangelização e ver o reino se expandir. Eu acredito que eu tenho uma inclinação mais a esse ministério apostólico. Para mim meio tipo assim, sabe aquele craque, camisa 10, multicampeão do Antigo Testamento, um tal de Moisés? Então, quando Deus tinha uma missão específica, desafiadora e emocionante, Ele convocou o cara, botou ele para jogar, e não é que o cara deu conta? Outro craque, um cara que é especialista, esse aí já jogou com um dos maiores treinadores e jogadores de todos os tempos, fizeram uma tabelinha inesquecível, é o Pedrão, o cara era brabo, hein? Era só Jesus falar alguma coisa que ele já estava lá, pronto para dominar no peito e sair jogando e resolver a parada. Enfim, esses dois personagens mostram bem um tipo de ministério apostólico, porque são desbravadores, são pioneiros, onde os dons e talentos são direcionados para
dar essas direções, para aproveitar as oportunidades, aqueles momentos. Eles são ousados, eles têm coragem, estão prontos para cumprir com a missão dada pelo treinador. Quem vive esse ministério apostólico, ele vive com o coração queimando para ver o reino avançar, para ver as pessoas sendo alcançadas com a mensagem do Evangelho. Agora, como um bom treinador já sabe, sempre nós temos pontos de atenção. Um deles é quando a paixão por aquilo que está acontecendo pode virar impaciência. Outro é quando a visão para o futuro é tão forte que pode parecer desmerecimento pelo que já aconteceu no passado. E também quando os processos às vezes ficam prejudicados. Por isso, o desafio de um apóstolo é encontrar o equilíbrio e agir com sabedoria. Se você se vê nesse lugar, que está aí, com vontade de fazer alguma coisa pelo reino, que tem esse fogo no coração e esse desejo de ver a igreja avançar, então deixa eu te falar uma coisa. Você tem uma missão aqui, você tem um espaço nesse time. Deus quer usar você para estabelecer novas obras e para expandir os limites do reino de Deus. Seja voz, seja ponte, seja instrumento. Corra para o campo, seja um jogador e venha fazer parte deste time. Pastor Denis, seguimos juntos por aqui, somos um grande time e o jogo ainda está só começando. Valeu, pastor Wesley. Salva de palmas aí, o pastor Wesley, faz parte do nosso time, da nossa equipe também. Não vou dizer para você que é ao vivo, porque você viu que está de dia ali, né? Mas esse é um ministério que você talvez seja desenhado para isso. Sua forma de ser te impulsiona. E você olha coisas aqui nessa comunidade que poderia iniciar, que poderia começar. E está queimando no seu coração. E talvez você não veio para o time porque acha que não tem espaço. Tem espaço. E Deus quer fazer isso com você. Nessa última quinta-feira, nós estávamos aqui com um culto, English Service, onde a gente estava ministrando um culto todo em inglês. Centenas de pessoas aqui. E começou como? Um apóstolo resolveu fazer isso. E disse, vamos fazer isso para as pessoas? Alguém aderiu à ideia e começaram a aparecer ali dentro do grupo os mestres para organizar, os evangelistas para fazer a comunicação e encontrar as pessoas para vir para o culto. A gente tinha o profeta para ficar, olha, nós temos que ter a palavra de Deus, não podemos esquecer de pregar nesse dia. Nós tínhamos o pastor que fez, vamos fazer pequenos grupos e cuidar bem das pessoas que chegarem. Você está vendo? É um time que trabalha junto. E eu tenho o privilégio nessa igreja de ter uma equipe ministerial onde cada um dos pastores é muito claro a inclinação ministerial deles. E o próximo pastor, que talvez vai falar conosco daqui a pouquinho, mas deixa eu explicar para você, está relacionado ao dom de profeta. E profeta não tem a ver com profecia. Profecia é um dom de 1 Coríntios 12, é um dom espiritual. Profeta é uma função, é o profeta do Antigo Testamento. E o que ele fazia? Ele denunciava o pecado e a injustiça do povo de Israel. E ele dizia, vocês não estão alcançando o bem e a justiça do pobre, do estrangeiro, da viúva e do órfão. Esse grupo está sendo esquecido e o profeta ia lá para geralmente trazer a atenção das pessoas à falta de justiça social. E também para denunciar o pecado sistêmico e estrutural de uma comunidade. O profeta é aquele que sempre chama atenção para dizer, Deus não se agrada da indignidade humana, do pecado estrutural e naturalizado. E nós temos um pastor na nossa equipe que inclusive trabalha com projeto social aqui na nossa cidade e com certeza ele pode explicar bem para você o que significa esse ministério do profeta que joga na defesa. Ele está sempre defendendo os valores do reino, defendendo a justiça, defendendo a causa das pessoas que estão mais desamparadas e os vulneráveis. Eu quero pedir aí para o pastor Eric trazer essa explicação para nós. Fala aí, pastor Eric. Fala, pastor Denis, fala igreja, estamos muito animados aqui em campo e eu quero te falar hoje de um perfil ministerial no qual eu me identifico muito e talvez você vai se identificar também que é o perfil ministerial do profeta. E vamos falar um pouco sobre isso? Olha, essa galera tem uma sensibilidade diferente, vive com o coração ligado no que Deus está falando, não se concentra com o raço, quer ver o time jogando do jeito certo. Alinhado com Deus. O profeta é como aquele coach auxiliar que percebe quando o clima muda, quando alguém sai do foco ou quando é hora de lembrar por que a gente está aqui. É quem traz direção, ânimo e às vezes quem alerta na hora certa. Agora, claro, tem que cuidar do tom.
A vontade de acertar pode virar dureza e o zelo pela verdade pode atropelar o tempo das pessoas. O segredo é equilibrar firmeza com graças. Agora, se você se identifica com esse perfil de profeta, eu quero falar uma coisa para você. Você tem um lugar nesse grande time. E você está convocado a vir, a somar com a gente. Pastor Denis, estamos juntos, foi um prazer falar com vocês todos, igreja, e você faz parte disso porque nós somos um grande time. Obrigado, pastor Eric, pela explicação. E você que tem essa inclinação, que se condói com essa situação, você é chamado também para participar desse grande time. O próximo que participa do esquema tático é o evangelista. O papel do evangelista, a palavra dele é conectar. Ele faz a integração. A responsabilidade dele é articular. Ele é o camisa 10. Ele é aquele que fica no meio do campo, ali um pouquinho mais para frente, fazendo a articulação para que o time possa ganhar e vencer. E para isso ele precisa usar de muita comunicação, ele precisa usar de muitos relacionamentos e sabe articular bem para que as pessoas possam receber da palavra de Deus. No nosso time, da equipe pastoral, nós temos o pastor Tanner, que tem essa inclinação, e eu quero convidá-lo para explicar melhor o que significa isso. Pastor Tanner, eu acho que você já está por aí, né? Deixa eu ver, pode colocar ele na tela, vamos ver se ele está entendendo. Está por aí, né? Que bom. Queria que você aqui falasse com o pessoal agora, estivesse preparado para falar sobre o grande time e o seu papel de evangelista. Vamos lá. Olá, pastor Denis, olá, amada igreja, muito bom ter vocês. Olha, por aqui está tudo eletrizante, tudo correndo muito para dar certo, porque a gente vai continuar conversando sobre algo muito importante, que é o nosso posicionamento estratégico no reino de Deus, e eu quero falar com você agora sobre o dom ou a inclinação ministerial do evangelista. Sim, tem um pouco a ver com o meu jeito de ser. O evangelista, ele ama se comunicar, ele ama conhecer novas pessoas, ele ama ter tempo de mesa, de comunhão, de conversas, ele é muito entusiasmado, é uma pessoa muito para cima. Mas é claro que com todo benefício também tem os seus desafios. E esta inclinação ministerial aponta alguns desafios que eu gostaria de trazer para compartilhar com você também. Um dos desafios é que às vezes nesse entusiasmo de fazer as coisas acontecerem, pode ser que o processo fique deixado de lado. Ou até mesmo algumas situações que precisam ser resolvidas não são tão bem resolvidas com o desejo de se manter a harmonia. E às vezes se evita aquela conversa difícil. Mas fique tranquilo, porque se você entende que esse perfil tem a ver com você, Deus deseja usar grandemente a sua vida no grande time. Tenha total certeza que este dom pode ser muito bem utilizado para inspirar e mobilizar outras pessoas ao seu redor. Portanto, gostaria de dizer, pastor Denis, continue tendo uma ótima celebração com toda a nossa igreja e diretamente aqui do nosso centro de treinamento, este é o grande time. O evangelista, se ele for para o mundão, ele é vendedor nato. É ele que senta numa mesa e já sai com o apartamento vendido, com o carro financiado por outra pessoa. Esse é o cara do convencimento, da conversa, do diálogo. E Deus desenhou pessoas com essa característica relacional para que no reino se conectem e levem a palavra de Deus. Primeiro, o reino de Deus e toda a sua justiça. O próximo perfil está relacionado ao pastor. O pastor, a palavra dele é assistir, de assistência, de oferecer cuidado. É como se fosse o lateral do time. Ele vai, ataca à frente, ajuda o time no ataque. Daqui a pouco ele volta, ataca na defesa. Depois ele entra um pouquinho para o centro e ajuda no meio campo. Ele está jogando a favor do time para cuidar, para dar assistência a todo o time. Este é o perfil do ministério pastoral. Nós, como pastores, nós temos o título, porque somos ordenados pastores. Mas nós entendemos que o ministério pastoral não precisa de ordenação. No nosso caso, nós podemos, com a nossa denominação, ser ordenados e cumprir com a nossa Constituição e a nossa legislação eclesiástica. Mas o dom pastoral,
Ele ultrapassa da ordenação de nós, pastores da equipe. Ele está aqui nessa igreja quando você decide reunir um grupo pequeno na sua casa. Quando você decide trazer uma pessoa para o discipulado e cuidar dela. Quando você decide se envolver com assuntos onde pessoas sejam pastoreadas, protegidas e sintam pertencentes à comunidade. Você que tem essa inclinação, você é pastor, você é pastora. Mesmo que não tenha o título ou não tenha teologia. É um ministério pastoral de cuidado. Era assim na igreja primitiva e deveria ser assim conosco também. O problema é que a gente delegou isso e terceirizou apenas ao título. Mas eu queria recuperar isso com você, porque temos pastores e pastoras nesse lugar. E na nossa equipe ministerial, quem ocupa bem esse lugar é o pastor Juliano, que tem uma inclinação para esse ministério e eu queria chamá-lo para falar conosco. Vai lá, pastor Juliano, é com você. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Pastor Denis, tudo bem? Igreja bonita, pessoal bonito que está aí ouvindo a gente também. Eu estou muito feliz de estar aqui, o clima é de muita expectativa. Nós estamos num momento decisivo, o posicionamento tático do reino é algo que nós precisamos definir aqui hoje. E eu quero destacar essa inclinação ministerial essencial, que é algo que tem a ver com o meu foco, o meu chamado, que é o pastoral. Todos vocês sabem que nós herdamos, o pastor herdou esse nome de um grupo de pessoas que cuidam das suas ovelhas lá no pasto, lá no campo. E ele faz isso com muito cuidado, muita atenção. Ele precisa ter muita atenção, ele precisa ver o movimento todo das suas ovelhas, ele precisa saber exatamente se está na hora de alimentá-las, se está na hora de encontrar água, descanso, se ele precisa tirar os carrapichos, se ele precisa cuidar de alguma ferida. E é o foco da nossa caminhada, nós precisamos viver isso como pastores. E se você tem essa inclinação também, nós queremos convidar você para que você venha fazer parte desse grande time, para que você experimente o que é sentir a dor do outro, perceber aquilo que precisa ser curado na vida do outro, participar das suas aflições, mas também das suas alegrias, das suas vitórias, vivenciar essa experiência de contato pessoal e íntimo com cada um daqueles que Deus colocar na nossa história e no nosso caminho. Então, fica o convite para você, venha fazer parte do grande time, venha fazer parte dessa equipe, venha fazer parte naquele chamado e no foco ministerial que Deus tem trabalhado com você. E se for pastoral, venha caminhar conosco. Obrigado e até breve. Seu pastor Juliano. E por último, agora, e não menos importante, porque nós não estamos falando de hierarquia, estamos falando de posição, o mestre. A palavra do mestre é organizar. Ele sistematiza. Geralmente ele é o camisa 5 do time, onde coloca a faixa de capitão, porque ele sabe como fazer a experiência tática acontecer e respeitar os processos. Você joga aqui, você joga lá, você não pode sair desse lugar, você esqueceu daquilo. O mestre, a palavra de ordem dele é organizar, sistematizar e tornar conceitos difíceis em fáceis e aplicáveis. Esse é o dom do ministério de mestre. Na nossa igreja nós temos uma pessoa que tem claramente essa característica. É o pastor Jota. O pastor Jota ama planilha, ama Excel e quer deixar ele feliz, derrama sobre ele uma quantidade de dados, ele vai ficar feliz o resto do dia trabalhando com aquilo. Esse é o nosso mestre. E eu queria que ele pudesse explicar um pouquinho melhor. Pastor Jota, explica para a igreja o dom de mestre. Ok, muito bom. Pastor Jota falando, pastor Denis e amada igreja, estamos animados com tudo que estamos vivendo como grande time, especialmente hoje que estamos tratando de um assunto tão importante, o posicionamento tático. E falando em posicionamento tático, estou aqui na beira do campo para falar sobre uma inclinação ministerial que tem muito a ver com o meu modo de enxergar a vida, o ministério de mestre. Aqueles que têm essa inclinação ministerial são apaixonados por ajudar pessoas a crescerem e se desenvolverem. Gostam de sistematizar processos e coisas complexas. Possuem um pensamento organizado e sistemático. Se sentem à vontade para facilitar caminhos. O cuidado que esse tipo de pessoa precisa ter é que, por serem muito detalhistas aos processos, podem negligenciar a prática dos relacionamentos por causa da rigidez dos sistemas. Talvez você que aí me escuta se identificou com alguma dessas coisas que eu falei. E se esse for o caso, saiba que existe um montão de oportunidades para que você venha servir neste grande time.
É isso aí, pastor Denis. Um abraço a todos. Voltamos para o ginásio para celebrar essa grande festa do voluntariado. Diretamente do centro de treinamento, somos um grande time. Aí você consegue entender melhor qual seria a sua função. Parece desconexo, parece bagunçado, mas quando cada um ocupa a sua função, a pessoa certa no lugar certo, o grande time joga. E o convite é para você. Aliás, essa semana você poderia até entrar num desafio. Qual seria a inclinação ministerial do pastor Denis e do pastor Naaman, que não apareceram no vídeo? Fica aí para você pensar, e uma curiosidade para nós dessa semana. Mas também temos facilidades que Deus nos desenhou para fazer assim como você. O que eu quero dizer e quero conferir se você entendeu. Você faz parte desse plano tático e estratégico de Deus no reino. Você tem uma função, tem um propósito e tem uma posição. Você é a pessoa certa, e não diga que não. Mas você é a pessoa certa, tem que jogar no lugar certo. E nesse grande time da nossa segunda IPI de Maringá, nós queremos ver você desempenhando aquilo que o Senhor chamou você para viver. Por isso, a pergunta final é: ser igreja é como um grande time coletivo. A pessoa certa, no lugar certo, contribui para a vitória. E você, é a pessoa certa no lugar certo? Se não é, eu queria que você assistisse esse vídeo e visse com a gente o drama de quando falta pessoas na posição. Você diz, não, mas tem tanta gente. Não, mas não vão nem perceber. Não, mas eu sou tão incapaz. Preste atenção nesse vídeo, que fala de um pit stop da década de 50 e um pit stop dos anos 2000, para você ver como cada pessoa na sua posição faz a diferença e um time vence com mais facilidade, com mais efetividade, porque cada um joga pelo time na sua posição. Vamos ver esse vídeo e depois nós voltamos. But Holland comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. Lou Moore himself changes the tires. Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. The tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stopped. Não faz falta, faz com certeza. E nós estamos agora diretamente da nossa entrevista coletiva para poder fazer a convocação final do nosso grande time. Sim, eu tenho a responsabilidade de fazer isso. E eu entro em cada furada, irmãos, vocês não têm ideia. O pessoal cria essas coisas, fala, não, pastor, vamos fazer uma entrevista coletiva, convoca o pessoal lá na frente. E aí eu falo, tá bom, vamos lá. É um time criativo demais e abençoado. Vocês não têm ideia de como foi trabalhoso e como foi lindo, e como foi leve preparar tudo isso daqui. É tão gostoso ver a igreja também entendendo o que nós estamos fazendo. Então,
A gente estamos felizes essa noite de poder participar desse momento. Nosso time, a gente estamos contentes. Mas eu vou fazer a convocação do nosso grande time e eu esqueci a minha lista. Peraí, corta um minuto. A convocação é um pouco grande, mas vai valer a pena porque você vai conhecer esses. Eu, na verdade, sou apenas um representante. E esses que nós vamos chamar aqui também são representantes. Por isso, se você não vier à frente, não se preocupe. A verdade é que nós estamos apenas apresentando as funções da igreja, não os nomes especificamente. Eles carregam a responsabilidade de liderar e de coordenar. Mas há um grande time participando de tudo isso que está acontecendo. Hoje nós temos quase que 700 pessoas envolvidas no voluntariado da igreja. E essas pessoas que nós chamaremos fazem parte de um time de pessoas que está assumindo responsabilidades e por trás delas existem dezenas de mãos trabalhando. Então vamos lá, começo a convocação agora do grande time da 2ª IPI de Maringá, começando pelo conselho da igreja, que é composto pelos pastores e pelos presbíteros da igreja. Aí está o nosso grande time de presbíteros da igreja também, que podem tomar o seu lugar, estão convocados. Também queremos apresentar os nossos diáconos e diaconisas, que foram eleitos por vocês também para ocupar o nosso lugar aqui como convocados para cuidar da igreja e também protegê-la no sentido de diaconia e serviço. Junto com o nosso time de oficiais, pastores, presbíteros e diáconos e diaconisas, nós temos a equipe ministerial. São aqueles que trabalham durante a semana no nosso centro administrativo e que eu quero convidar para também vir aqui à frente. E a nossa equipe ministerial estará posicionada junto. Temos ali o financeiro, as secretárias, a logística, temos o administrativo, temos toda a área da igreja que faz com que essa engrenagem rode. Também nós temos agora para trazer e convocar os líderes e os coordenadores das nossas redes. As redes são aqueles que trabalham com faixas etárias e condições de vida. Crianças, nós temos os jovens, até a melhor idade. E são eles e elas. Na geração CRIDES, eu quero convocar a Franciele Lima como coordenadora. Isso, pode aplaudir. No Zapping, que é o pré-adolescente, quero convocar a Ana Massolin. O Revolution, que é o trabalho com os nossos adolescentes, o Arthur Friedrich. Para o Soma, que é o trabalho com os nossos jovens, quero convocar o Felipe Gomes. Os homens, não sei se o Cláudio mandou representante, mas quero convocar o Cláudio Gomes. O Aloysio está ali, representando a Rede Homem. Para as mulheres, eu quero convocar a Eloá Silva. Casais, David e Kellen Conchon. ECOA, que trabalha com os nossos jovens, com os nossos adultos solteiros. O ECOA, eu quero convocar a Samara Lazarim. E para encerrar as nossas redes que trabalham com faixas etárias e condições de vida, nós queremos convocar agora o Alexander Pagan, que representa os Sinais do Reino. O que nós queremos fazer com isso é mostrar para você um grande time que está trabalhando para que essa igreja possa fazer o que tem vivido e tem feito. Agora, eu quero convocar e você vai bater palma apenas no final. E é rápida a convocação, que são os nossos ministérios. Atenção, para a intercessão nós temos a Fabiana Legnani. Missões, nós temos Leda Fávaro. Para o louvor, nós temos Felipe Serrano e Keila Coco. No coral, nós temos Keila Coco. Amor e arte é a Patrícia Hope. Comunicação, Vivian Sena. Mídias sociais, Raquel Mazeica. Foto, Ana Borella. Vídeo, Gustavo Moraes. Design gráfico, Eric Henrique. Lab, que é a coordenação técnica, Felipe Gomes. A transmissão online, Cristiano Vicentim. Som, Eliúde Moreira. Projeção, Guilherme Tomoik. Iluminação, Davi Gomes. Hospitalidade, Patrick
e AXA. Estacionamento, Luiz Flávio. Logística, Rony. Segurança, Márcio Pelói. Saúde, Otávio Tris. Casa Store, que é a nossa lojinha, Josi Moreira. Neuroatípicos, neurodivergentes, Yasmine. Psicólogos, Cida Vitoriano. Carcerários, Tamires Alves e Rodrigo de Souza. O Ministério de Ação de Rua, nós temos Alexandre Sloboda. Abrigo Infantil, Roberta Melo. Teatro, Vivian Sena. Dança, Gabi e Rosane. Cenografia e decoração, Fernanda e Diego Cerezani. Educação cristã, Lissander Dias. English Service, Mariane Siscon. TI, Tecnologia da Informação, um grupo de voluntários que está trabalhando para essa área da nossa igreja, Fábio Rogério. Cursos da Universidade da Família, UDF, Cirlei Cícera. E Cozinha, Joércio e Valéria. Esse é o nosso grande time. Vamos dar uma salva de palmas?